Você já acabou de falar pra gente de uma senhora com dores na mão. Uhum. Então vamos usar esse exemplo. Qual dor é mais comum nesse território? Qual dor é mais comum na mão? Cara, as dores mais comuns da mão, né, que a gente mais vê no consultório, no dia a dia, são as tendinites, né, principalmente as tendinites estenosantes, né, a mais famosa de todas aí é o dedo engatilho, então... O que ela tem esse nome O- o- estenosante, esse nome feio? Então, esse nome feio é por causa do seguinte, o tendão, ele para funcionar, para fazer a mãozinha abrir e fechar assim, ó, ele passa dentro de uma bainha. Essa bainha é tipo um túnel, sabe? E esse túnel tem umas localizações em que ele espessa um pouquinho. Que são chamadas polias, né? Quando a polia passa da espessura normal, ou seja, ela se encontra espessada, ela atrapalha o bom deslizamento do tendão. O tendão passa a atritar um pouco mais ali e muitas vezes começa a travar, o dedo fica assim, ó, travadinho, né? Ele fica literalmente engatilhado, o dedo. Daí o nome da doença. O dedo travado fica extremamente doloroso, né? É ruim para destravar, é ruim para trabalhar com a mão quando está assim. Além disso, outra causa extremamente comum de dor na mão são as osteoartrites, né? Ou a artrose, tá? É o mesmo, osteoartrite e artrose são sinônimos. Artrose é um termo um pouco mais antigo, osteoartrite é um termo um pouco mais novo. Artrose é uma osteoartrite degenerativa. Não, doutor, é aquela doença degenerativa que a gente vai ficar na cama? Não. Degenerar no jargão médico é envelhecer. Então aquela estrutura está um pouco mais envelhecida com relação ao teu corpo. Desgastada? Desgastada, né? Degenerada. Apesar de degenerado ser um adjetivo... Então, esse é sempre uma coisa, né? O paciente chega com o diagnóstico, ou geralmente aquela famosa lida no laudo. Doutor, eu li o laudo Lida no laudo, mas e joguei o Google. Google. Dr. Google. Aí é campeão. Aí pronto. Aí colocou lá, doença degenerativa, o Google te mata em 3 parágrafos. É, Você pode saber. é isso aí. Que o final é morte. O primeiro é câncer e até o terceiro você está morto. Então, esse tema eu sempre explico. Assim, olha, degeneração faz parte da vida. Na verdade, Sim. ele quer dizer que é um desgaste. A gente começa a degenerar a partir do momento que a gente nasce. A gente vai bem até a 3ª década de vida, porque degenera muito pouco, Uhum. né? Mas daí para frente é ladeira abaixo. No sentido de degeneração orgânica. É né? o cabelo branco dos ossos, é o cabelo branco da coluna. Mas, tá, tendinopatia, osteoartrite degenerativa, né, que é a famosa artrose, vai deformando as articulações. Mais comum nas interfalangianas, que são essas articulaçõezinhas aqui. O nozinho do dedo. O famoso nó do dedo. Né? Pode acontecer na articulação trapézio metacarpal, que seria na base do polegar, aí já mais próximo um pouco do punho. Essa osteoartrite tem até um nome específico, chama risartrose, porque ela é comum e muito limitante, principalmente quando você vai fazer um movimento de oponência do polegar, você perde a força de pinça. Né? E uma outra causa de dor na mão, que é extremamente comum, infelizmente, principalmente nas mulheres, né, que tem uma incidência aí de 10 para 1, é a síndrome do túnel do carpo. Aí a gente já entra um pouco no punho, né? O problema está no punho, mas a repercussão é na mão. Tá certo. Né? Por que a repercussão é na mão? Vai ter dormência na mão, vai ter sensação de perda de força, muitas vezes tem dor em choque, que é a dor neuropática, né? E pode progredir para de fato perda de força, né? Além da sensação. Dependendo do grau de teimosia do paciente, né? E assim, do fato assim, da pessoa não querer operar, né? Porque é uma neuropatia compressiva, então a grande maioria das vezes ela acaba evoluindo para... Ela é a neuropatia compressiva do corpo humano, né? Assim, só traduzindo. O Alessandro colocou o exemplo aí do tendão da tendinite estenosante, quando a polia se espessa e aperta o tendão. Aqui a gente está falando de um mecanismo semelhante, mas apertando o nervo. Não é uma polia, né? É um ligamento. Sim, mas é um espaço, né? Funciona da mesma maneira. Você tem um espaço ali continente e que vai diminuindo ao longo da vida. Eu gosto de fazer essa comparação com a pulseira de relógio. Boa.
Então, assim, o nervo está passando ali e a pulseira... Vamos só situar para quem está ouvindo a gente. A gente está falando de dores já no punho e a gente está falando de um nervo que passa no meio do punho, chamado nervo mediano, que ao longo da patologia ele vai se espessando por conta de um aperto. Sim, então, a ideia é pensar no ligamento ali como uma pulseira de relógio que vai ficando cada vez mais apertado. Exato. E vai comprimindo o nervo, e a pessoa aí vai ter dor. E a dor é no território do nervo mediano. Ó, como assim? Que território é esse? Polegar, indicador, terceiro dedo e metade do dedo anelar, ou quarto dedo. Exato. É bem típica a distribuição do nervo mediano, varia pouco a distribuição sensitiva. E é do punho para frente. Isso. Se você está tendo dormência em algum outro local do braço que não punho e mão, deve se investigar. Não é só síndrome do túnel do carpo, tem que investigar. Então,